Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sexta rodada aqui no Campeonato Mundial. Ding Liren, o atual campeão do mundo, contra o prodígio indiano Gukesh, cuja barba é maior que a sua e com apenas 18 anos de idade, né? Dois grandes nomes do xadrez mundial, com certeza, e a gente pode ter o mais jovem campeão do mundo da história aos 18 anos, Gukesh. Vamos lembrar, teve um que falou, Ponomariov, obrigado por lembrar de mim, Rafa. O Ponomariov, de fato, foi um campeão do mundo na época da PCA, o Kasparov estava fora da FIDE, parecido com hoje em dia, que o Magnus Carlsen está fora do circuito, né? E aí, naquela época, o Ponomariov se tornou campeão do mundo, ucraniano, para cima de Vassily Ivanchuk. Na época ele se chamava Vassily Ivanchuk, hoje em dia é Vassily Ivanchuk. Ele mudou do nome russo para o nome ucraniano. Então a gente tem esse registro histórico, né? Mas o Gukesh eu acho que vai ter uns meses de diferença do Ponomariov, então ele vai se tornar, por uma pequena margem, se ele for campeão do mundo, o mais jovem campeão mundial da história. Muito bem, mas para isso ele tem que derrotar o dragão chinês, que não está dormindo, não, está super acordado. Bora dar uma olhada então nessa importantíssima mística sexta rodada. Meus amigos, tem um misticismo aqui. Dizem que a sexta rodada ela determina o tom de quem vai ser o campeão. Quem ganhar na sexta rodada vai ser o campeão do mundo. Rafa, qual a lógica disso? Nenhuma, mas mas historicamente isso ocorreu, curiosamente, em vários dos campeonatos mundiais, né? Muito bem, meus amigos. São apenas curiosidades, né? Eu acho que o espaço amostral é pequeno, cadê os estatísticos aí? Aí isso se torna mais uma correlação do que uma causalidade, né? Galera, vamos lá. D4 foi jogado aqui pelo Ding Liren. Peão-dama no tabuleiro, meus amigos. Gukesh responde com cavalinho F6. Temos, adivinhem, chutem o lance. C4, bom chute. Cavalo F3, ótimo chute. G3, legal. A3, difícil, seria interessante. O Ding Liren vai para o sistema London acelerado, quem diria? O cara tá jogando francês, o cara tá jogando sistema London, a gente tá querendo mais aberturas assim no Mundial, né? Muito bem, D5 foi jogado agora pelo Gukesh. Lembrando que essa é uma poderosa arma nas mãos do Carlsen. Será que ela é uma poderosa? A verdade é a seguinte, vou falar do sistema London. O Carlsen começou... O sistema London, historicamente, é conhecido pelos professores das escolas que ensinam seus alunos que estão começando no xadrez, que sabe que aquele aluno vai perder em 10 lances se ele não fizer a abertura direitinho, fala, ó, joga esse sistema London. Porque o sistema London independe, basicamente, dos lances do seu adversário. Por isso ele é um nome sistema. Sistema, você vai jogar E3, você vai jogar H3, você vai jogar cavalo BD2, você vai jogar cavalo F3, você vai voltar o bispo, você vai fazer isso, bispo D3, você vai jogar isso daqui C3, independente dos lances do seu adversário, tá? Então, você não vai perder em 10 lances, o seu aluno não vai chorar, né? Assim que os professores pensam, ele olha os pais do aluno lá chegando, o moleque todo animado, mas ele sabe que vai ter um Krikor ali naquele torneio escolar, vai ter um Alexandre Fier do colégio X da vida, né? Sempre tem nas escolas um Krikor, um Fier, não é assim? Não, não é não, mas tem os caras monstros ali na escola, né? O professor sabe disso, ele sabe que no colégio ali do Augusto Beterraba, vai ter, né, um abraço ali pro pessoal do Augusto Laranja, ele sabe que vai ter os caras fortes ali. O que ele faz? Ele fala, puxa, eu não quero ver o moleque chorando e os pais, né, tristes, então eu vou ensinar o sistema London. Essa é a origem do sistema London, tá? E por isso ela sempre foi criticada pelos técnicos mais fortes que treinam seus alunos para torneio. Até que um dia Magnus Carlsen começa a jogar o sistema London contra os gigantes e ganha. E aí, renasceu o sistema London, tá? Só um pouquinho de história aqui sobre o sistema London. E aí todo mundo falou, não, o sistema London realmente é bom, dá pra jogar pra ganhar. Não é, a verdade é que continua sendo ruim. É só nas mãos do Carlsen, qualquer coisa funciona. Brincadeira, vambora, pessoal, vai! E3 aqui foi jogado pelo Ding Liren, é uma brincadeira com fundo de verdade. E6 foi jogado agora aqui pelo Gukesh. E cavalo em F3, nada contra a London, na verdade eu jogo a London e dá pra boas partidas de fato. C5 foi jogado pelo Gukesh, atacando o peão central. C3 faz a proteção. Aqui é padrão. Bispo D6 foi jogado. E aqui, cheque com o dedo na cara. Cavalo cobre aqui em C6. Temos trocas. Dessa maneira, o Ding Liren controla um pouco mais as casas escuras no centro. Temos as trocas dos bispos. E aqui, dama em A4, jogado pelo Ding Liren.
colocando pressão já aqui em C6. Roque, e a ideia do Ding de jogar dama em A4, que parece uma ideia estranha, é jogar agora aqui em A3, olha só, e colocar pressão no peão de C5, né? Cavalo em E4 foi jogado pelo Gukesh, o melhor lance defendendo aqui em C5. Cavalo de F em D2, o melhor lance da posição. Ding, claro que está na sua teoria, claro que está no seu estudo de abertura, no seu preparo para essa partida. E o Gukesh responde à altura, joga ao toque, o melhor lance da posição. E5, muito bem, Gukesh tentando uma ruptura no centro, sempre que o seu adversário tiver o rei no centro, né, numa posição assim já, onde você já rocou e tudo mais, busca uma ruptura de peões, tenta abrir a posição para castigar esse rei. Por isso, Ding segue agora com cavalo por, e depois de peão por, você fala o seguinte, agora caiu o peão aqui de C5, né? Dama por C5 foi jogado e o Ding Liren agora tem um peão a mais. E o interessante dessa posição é que as pretas são forçadas a não trocarem as damas praticamente, tá? Pelo fato das pretas terem um peão a menos, trocar aqui as damas pode não valer muito a pena. Você fala assim, poxa, mas eu vou ter um centro forte, tem esse peão aqui, é um alvo mais ou menos, né? Aqui as pretas também têm um alvo, tem que evitar o cavalo C4... E podem jogar dessa maneira, mas jogar com um peão a menos e provar que, né, aqui acabam podendo recuperar o peão em algum momento, mas tem que jogar contra um peão passado que vai disparar. Aqui é apenas uma simulação, tá? Para mostrar que realmente pode ir para um final muito ardido, muito violento, mas as melhores chances estão com as brancas nesse final, tá? Certamente o Ding Liren estudou até aqui ou além, tá? Porque é preparo de mundial, né? Então ele tem uma equipe para ajudar ele com isso, o Nihua, o Richard Laporte, por aí vai. O Gukesh também tem a equipe dele, tá? Eles estão muito bem assessorados os dois. Portanto, claro que nesse nível de profundidade que eles têm preparado, né? E o Gukesh, sabendo disso, vai pro único, o melhor lance da posição, dama G6, mostrando, cara, isso é muito surreal, né? Quando o cara acerta o preparo, tá preparado para o preparo do outro, né? Isso é incrível, né? Porque aqui ele não teve que gastar meia hora para achar esse lance, né? Não teve que gastar meia hora para pensar em que tipo de final que ia cair. É que ele jogou ao toque, ele sabe já. Cavalo D2 foi jogado, colocando pressão aqui no peão, e agora finalmente o Gukesh recupera material. Dama por G2 foi jogado. Grande Roque coloca o rei em segurança, protege a torre, e aqui cai o peão de F2, mas também está caindo o peão de E5. Cuidado, porque o peão de E3 também está atacado, por isso o Ding Liren vai para o melhor lance, que é tomar de peão, de forma a proteger o peão de E3. E a gente tem uma posição um pouco ardida, porque o rei aqui, né, vai sofrer todo tipo de ataque. Esse rei também tem uma avenida aqui. Uma posição bem ardida. A partida segue com torre B8 pelo Gukesh. E aqui ele já começou, tá fora do livro, começou a pensar, né? E aqui já colocando pressão na coluna semi-aberta. Cavalo C4, o melhor lance da posição. O Ding, eu acho que continua no livro de abertura. Bispo em E6 é um lance natural que visa checkmate em poucos lances, né? Eliminar o defensor aqui do peão de B2. Por isso o lance é forçado, não tem outro. O Ding Liren joga ao toque. Torre D2, ataca a dama. A dama fica em F3, encostada no peão de E3. O cavalo continua ameaçado. E o peão de E3 também. Então, por exemplo, aqui torre E1 agora foi jogado pelo Ding Liren, trazendo mais uma proteção para o peão de E3. Notem que dama por C6 seria desastroso. A torre aqui está atacada, sem contar todo tipo de ataque que vai existir aqui no futuro, tá? Então aqui é preciso tirar essa torre daí. Torre E1 foi jogado e temos o lance bispo por cavalo, dama toma e aqui dama em F5 jogado pelo Gukesh, mantendo contato no peão central que virou um alvo aqui agora. O peão central aqui está protegido, mas o Ding aproveita agora o seu tempo para capturar o peão de C6. Dama por C6 foi jogado, cai o peão de E5. A posição ainda é delicada, né? Os reis aqui não estão exatamente seguros. Dama D5 propõe trocas, aqui o Ding Liren. O Gukesh joga com dama em E7, evita as trocas de damas. Dama D6, vamos trocar. Dama G5, não. Dama D5, vamos trocar. Dama E7, não. Dama D6, vamos trocar. Dama G5, não. Dama D5, Rafa empatou. Dama H4. Evitando o empate por 3 repetições, aqui o Gukesh quer jogar, meus amigos. O Gukesh poderia simplesmente pegar agora
e fazer o lance dama em E7 e automaticamente o Ding Liren poderia clamar o empate, não é pedir, propor, é clamar o empate por 3 repetições. Aqui o Ding Liren poderia simplesmente, o Gukesh sabe disso e ele quer jogar, ele quer jogo. Dama, ele vai para um lance ruim, tá? O melhor lance da posição é dama E7 aqui, segundo as máquinas. Dama H4 permite alguma atividade agora para as brancas, ou seja, o Gukesh quer jogo, o Gukesh quer jogo. Torre de Endelun, o melhor lance da posição, foi jogado pelo Ding, G6, ativando a maioria na ala do rei. Temos o lance dama em E5 e agora protegendo aqui mais uma vez o peão de H. E aqui torre de B em E8, atacando a dama. Dama volta para G3, vamos trocar as damas. Nada disso. Mais uma vez, o melhor lance da posição é trocar e jogar um torre E5. Ok, é um final complicado, bastante difícil. Mas o Gukesh não quer trocar as damas, cara. Ele segue com dama em H5. É, o Gukesh quer jogo. Dama em F4 foi jogado pelo Ding. E agora a dama passa para o outro lado. Peão de A atacado. Ding Liren faz o lance A3, protege o seu peão. Mas agora a dama B5 vai tentar explorar aqui esse ataque na coluna B. Talvez trazer o peão para A4. Ainda é difícil invadir a posição. E é uma posição de 2 gumes. Torre D4, Ding Liren pesa para cima do peão central. Dama em E2 foi jogado agora pelo Gukesh. Cara, tá arriscando tudo. O ponto todo é que existe uma pressão no peão de H. Se agora o Ding decide capturar aqui o peão central, cai também o peão de H2. Quase que eu fiz um canibal. O lance do Bard aqui, peão toma peão. Aí perde a dama, cuidado. Aqui dama por H2, então poderia acontecer nessa posição com um final extremamente ardido, tá? Ah, Rafa, isso daqui tá super empatado. Por que você tá falando que tá empatado? Porque a barrinha tá dando 0. Isso aqui é uma loucura. Eu garanto pra você que nós, 99% de nós, tanto faz a combinação de pessoas que jogar contra quem, 90% das partidas vão terminar em vitória, de algum lado, não sei de qual, tá? Mas isso aqui não vai nunca dar empate entre seres humanos, pelo menos entre nós, entre os super grandes mestres, talvez dê empate, mas não é claro o empate aqui. A barrinha tá dando 0, mas isso significa que o empate é claro. Por quê? Porque você tem rei exposto, você tem peões passados, maiorias diferentes, assimetria em estrutura de peões passados e conectados nas duas alas. Isso aqui é uma loucura, isso aqui é muito difícil de jogar, tá? Alguém vai errar. A verdade é essa. Por isso, meus amigos, a posição é ardida. Ding Liren segue com torre de 1 em D2 e agora a dama está atacada. Dama em F3 e o Gukesh agora propõe a troca das damas, uma troca que poderia favorecê-lo. No caso aqui, quase fiz canibalismo. No caso do peão aqui, avançar, o peão aqui ficar atacado e realmente a gente poderia ter uma posição aqui ainda difícil, mas certamente jogável aqui para Gukesh, né? Bom, a partida segue com o lance rei C2 aqui pelo Ding. E agora nós temos trocas. Dama por F4 e peão por F4. E a posição ultra ardida F5 agora garante a proteção do peão central. Temos uma maioria de 4 contra 2 na ala do rei, 3 contra 1 na ala da dama. Ding Liren segue com o lance H4, meus amigos. Não é o melhor lance da posição. O Ding não está interessado em avançar a maioria dele da ala do rei, ele quer da ala da dama, ele quer primeiro jogar um H5, tentar quebrar esses peões. Muito interessante o lance H4 do Ding. Há quem vá dizer, o mundo vai dizer, a mídia vai dizer que foi um erro, tá? Por que isso? Porque a Engine diz que é um erro, olha só, olha só. A Engine diz aqui, ó, cadê, Rafa? Volta lá, Rafa. A Engine diz aqui, ó, H4 é um erro, tá? Aí o mundo inteiro, os jornalistas vão perguntar por que ele errou, não é assim? Não é erro, tá? Vamos voltar aqui na partida. Não é erro de forma alguma. Um lance super interessante aqui do Ding Liren. A avaliação continua, tá? Equilibrada, não tem erro coisa nenhuma. Mas vão dizer que aqui poderia ter sido jogado um torre G2 ou um C4. Vão dizer várias coisas. Claro, as pessoas gostam, né, de trazer algum elemento de discussão para a partida, mas H4 é um lance perfeitamente jogável aqui. Excelente lance. Gukesh segue com E3 e agora há quem diga que ele também deveria ter jogado um rei G7, né? Pessoal, são finais que é difícil da gente
palpitar, assim, exatamente porque são finais extremamente complexos. Isso que eu estou mostrando seria uma possível variante aonde então o Rei G7 tivesse sido jogado pelo Gukesh. De qualquer maneira aqui, tá, não existe vitória nem nada disso. Pode desmembrar em 1000 possibilidades e na maioria delas as chances são para os dois lados, tá? Então H4 não foi erro, muito menos E3 foi erro também, mas vamos falar mal desses lances aí. Torre 2 foi jogado, coloca a pressão no peão que está isolado. Aqui é um peão polêmico, é um peão passado, é um peão isolado. Torre 7 foi jogado pelo Gukesh, preparando para segurar a rapadura, porque Rei D3 encosta no peão, torre de F em E8 segura a rapadura e aqui H5 jogado pelo Ding, quebrando a estrutura de peões do Gukesh. O Gukesh aceita o desafio, existem cacos de peão espalhado pelo tabuleiro, torre D5 coloca pressão no peão de F5, H4 jogado pelo Gukesh, dispara o peão de H. Cai o peão de F5, é verdade, mas agora cheque, joga o rei para longe. Rei vai para C2 e agora Rei G7, trazendo o rei para o jogo. Um final emocionante. Temos agora o lance torre G2 com cheque. E esse lance visa jogar o rei para longe, porque vamos dizer que aqui se você jogasse qualquer outro lance aqui, A4, dá para jogar também. Na verdade, nessa posição dá para jogar bastante coisa, né? Ainda não existe uma maneira aqui das pretas invadirem. Mas toda vez, a verdade é essa, toda vez que o rei agora está cortado, né? Isso é muito bom. E as pretas vão tentar trazer aqui o rei, mas ainda assim torre G5 você não pode capturar para trás, então rei F6 poderia seguir, torre H5, aqui rei G6 poderia cair o peão de H4, é verdade, mas o rei encosta no peão de F, essa torre está amarrada na defesa desse peão, essa torre não pode fazer muita coisa, e a gente poderia ter uma continuação como essa ainda assim com chances para os dois lados, então A4 que eu achei que era um lance ruim, até esse lance dá para jogar. Eu quis dizer, olha, o que as pretas estão ameaçando? A gente descobriu que elas não estão ameaçando nada. A partida segue com torre G2, cheque, e aqui simplesmente ambos os jogadores decidem que a posição é empate, e de fato a avaliação realmente é equilibrada, né? Cara, eu achei uma luta, vamos falar que foi um bora and draw, vamos falar muita coisa dessa partida, eu achei que foi uma luta intensa, altíssimo nível, tá? Vamos olhar o relatório aqui do chess.com, achei que foi de nível de mundial aqui essa partida, 96.3 aqui pro Ding, 96.2 pro Gukesh, os dois mostrando um altíssimo nível. O Gukesh também dizendo, Ding Liren, não é fácil você me vencer. Não me venha com novas aberturas, eu estou preparado para um leque. O meu repertório é vasto, né? Então o Gukesh está respondendo à altura às aberturas aí do Ding Liren e ambos estão mostrando muita resistência. A verdade é essa. Tá bom, meus amigos? Amanhã é dia de descanso, sexta rodada, portanto 3-3, tá? Equilibradíssimo esse Mundial. Dia de descanso, e aí, depois de amanhã a gente retoma então a sétima rodada, a segunda metade não, ainda a sétima rodada crava a metade, né, de 14 é a previsão do match, então sétima ainda não vai para a segunda metade, vai cravar a metade e a partir da oitava a segunda metade. Vamos acompanhando o Mundial, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!